Oi, gente fixe e tu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react. Vim reagir ao fim do Luva de Pedreiro. Ele surgiu muito rapidamente gravou vídeos, fez coisas com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Júnior era super fã, só sei que ele explodiu. Ele estava gigantesco, uma coisa absurda, conhecido aí mundo fora. E do nada nunca mais ouvi falar sobre ele. Simplesmente nunca mais. Não sei se ele está envolvido em algum escândalo, não sei o que aconteceu, se ele não se adaptou, quis voltar para a vida offline, não faço a mínima ideia. Sei que houve aquela treta com o empresário na altura, que supostamente o empresário tentou roubar, ou sei lá, ele não leu o contrato, não sei. E eu não ouvi falar mais nada, por isso vamos saber hoje juntos. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão aqui a fartos de saber. E vamos lá para o react. Mudei a luz de lugar e estou a odiar. Porque é que eu mexi na luz? Está muito pior agora do que o que estava. Mexi, fiz pior. Mas agora vou gravar assim e depois no próximo será melhor. Amanhã é sempre melhor que hoje. Vai saber, ele ainda é gigante no Brasil e eu só não ouvi falar dele. Quanto mais alto se sobe, tanto maior será a queda. Luva de Pedreiro tem isso. sai de um campinho de terra e, em questão de alguns meses, se torna uma das pessoas mais conhecidas e importantes do país. Porém, Luva não esperava que esse sucesso poderia acabar, que toda essa carreira poderia ser arruinada tão rápido quanto começou. Eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Dia 31 de março de 2020. Calma. É que eu acho que ele ficou conhecido. Eu não sei, corrijam-me, porque quem acompanhou mais isto foi o meu irmão, porque tinha a ver com futebol. Então eu acho que realmente ele era um pedreiro, ele era da construção civil, e ele fazia uns vídeos a jogar. E eu acho que ele ficou conhecido realmente a nível mundial, porque é um vídeo a jogar, então tu não falas para uma câmara, não tem a trava da língua. Então ele conseguiu realmente uma carreira muito grande. Mas não sei se ele chegou a ser assim muito relevante. Não deixa de ser vídeos a chutar uma bola. Não sei até que ponto é que. Não tenho noção do quanto ele foi gigante, sabem? Mas acho que é uma coisa mais minha. Ele é capaz de ter sido realmente. Mas é que eu não gosto de ouvir as pessoas a falarem assim. Eu tinha a internet na palma da minha mão. Ai, não gosto. Não sei, não gosto de ouvir as pessoas a falar assim. Acho sempre, calma, não és isso tudo. Não és o Cristiano Ronaldo. Mas talvez ele seja, eu não sei. 25. Luva de Pedreiro oferece 2,5 milhões de reais àquele que se tornou seu maior inimigo, Alan Jesus. E o pior de tudo é que Alan recusou essa oferta, até porque ele sabe que vai receber muito mais do que isso graças ao seu processo na justiça. Luva de Pedreiro teve 16 contas bancárias bloqueadas e alegava que tinha 5,2 milhões de reais parados devido a um processo movido pelo seu ex-empresário. Porém, a defesa de Alan conseguiu quebrar o sigilo bancário do influenciador e descobriu que, na verdade, o valor total depositado nas contas era de apenas R$ 65 reais. Tudo isso aconteceu faltando pouco mais de um mês para uma audiência conciliatória entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário, que por acaso está marcada para hoje, dia 2 de abril. Esse é um momento que pode realmente arruinar a carreira do Luva de Pedreiro, e é revoltante pensar que isso tudo aconteceu por causa de um único erro. Para você entender essa história que pode colocar um fim trágico no Luva, vou te explicar os 3 acontecimentos que fizeram o influenciador chegar nesse estado crítico. Primeiro acontecimento: dívidas milionárias. O influenciador alegava ter tido 5,2 milhões de reais, valor da dívida que tinha com Alan, bloqueados em 16 contas bancárias, e chegou a pedir acesso a essas contas bancárias para que pudesse ao menos acessar 2,2 milhões de reais, já que havia depositado em juízo os outros 3 milhões. Fomos surpreendidos ao tomar conhecimento de que o bloqueio judicial das contas do Sr. Irã resultou em um saldo ínfimo de R$ 65 reais. Ao analisarmos outros elementos, notadamente a ampla notoriedade pública do influenciador, identificamos indícios robustos de possível ocultação de bens e valores. Essas foram as falas de Leonardo e Rodrigo, advogados de Alan Jesus, em uma entrevista ao jornal Extra. Agora, os advogados de Alan querem que o Luva de Pedreiro e seus advogados expliquem como que o dinheiro desapareceu, já que as contas estavam bloqueadas e teoricamente sem acesso. Por coincidência ou não, o dia da audiência que vai definir esse caso já está marcado para hoje. São mais de 5 milhões de reais em jogo. Mesmo assim, Será que já temos atualizações do caso?
passada. Eu adoro estas coisas, eu adoro estes trambiques. Eu te afirmo com toda certeza que isso daí é dinheiro de pinga pro Luva de Pedreiro. E é exatamente aí que mora o segundo acontecimento que explica a queda desse influenciador. Segundo, os cassinos jogam sujo. Parte de uma quadrilha que lavava dinheiro do tráfico de drogas em sites de apostas esportivas. Está todo mundo preso. O tamanho do esquema, que levou meses para ser desvendado, é de impressionar. Lavagem de dinheiro, corrupção, estelionato, até tráfico de drogas. Nada disso se compara com o poder e com o dinheiro que os cassinos são capazes de gerar. Por esses e outros motivos, Alan Jesus era contra a publicidade de casas de apostas e não fechava esse tipo de patrocínio com os seus influenciadores. Desde 28 de fevereiro, eu começo a dar negativas para a empresa do Falcão. Eu vou te mostrar. A de bet nova. Vou te mostrar, olha só. Posso te ligar? É que as pessoas são muito contra este empresário, mas ele tem umas ideias ok. Eu falei, não, fala aqui. Aí Cabeça por último no eles lugar. mandam um áudio. Se tratando de valores, eu consigo fechar para ele certo hoje R$8.000 fixo, com contrato de até 1 ano, no mínimo, pra gente começar. 8 mil por mês. Mais comissão em cima das pessoas que viessem para a parte do nosso site de ponto. A gente já era um dos maiores ativos da internet, tá? Eles me oferecem 8 mil por mês e comissão. Nesse momento, cara, a gente tem um influenciador que dialogava muito com criança. E assim, cara, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 12, um filho de 5. E, mano, jamais eu faria negócios de jogos de azar pra influenciar a criança, velho. Pra mim, assim, fazer o Irã vender um negócio onde crianças e adolescentes pudessem entrar, apostar dinheiro, perder dinheiro, eu não faria isso. As casas poderiam oferecer o quanto fosse. Alan Maravilhoso. seguiria firme com sua moral, recusando todas essas propostas milionárias. Porém, Luva de Pedreiro pensava um pouco diferente. Ou melhor, os verdadeiros donos desses cassinos fizeram o Luva pensar diferente. Poucos notaram isso, mas o problema do Luva de Pedreiro naquela época é o mesmo problema de hoje. O influenciador sempre foi feito de marionete em um jogo estratégico. De um lado, Alan Jesus defendendo seus interesses e buscando fazer a imagem do Luva escassa a ponto de poder cobrar cachês milionários por publicidades com grandes empresas consideradas limpas. Do outro lado, os cassinos, que sabiam que os fãs do Luva de Pedreiro tinham ali o seu QI de número 80. Mas ele tem a sua lógica. A verdade é que se tu não te associares... Ok, muitas pessoas pensam nisso. Fazemos isso dos casinos, jogos, casas de apostas, todas essas coisas. É um dinheiro rápido e é muito dinheiro. Mas a verdade é que tu consegues ganhar muito mais dinheiro se tu não te associares a esse tipo de empresas e marcas, porque tu acrescentas-te valor. Quanto mais exclusivo tu és... com quanto menos marcas trabalhas e mais conceituadas são as marcas, mais valor tu tens. Então, tipo, tudo que eu vejo deste empresário, eu concordo, acho perfeito. Só que o rapaz, coitado, ele não só é pobre, como ele é muito burro. E isso aí atrapalha imenso, que é, pronto, eu entendo, ele era muito pobre, então ele quer dinheiro, mas... passa de querer estar bem para ser uma coisa de ganância. Sabem? Não é ambição, é ganância. Porque uma pessoa ambiciosa quer estar bem no seu trabalho, quer corresponder às expectativas, tem os seus objetivos, quer comprar, quer ter a sua casa, uma boa casa, quer ter um bom carro e ok, está tudo bem, é uma pessoa ambiciosa, eu também o sou. Outra coisa é seres ganancioso e fazeres coisas estranhas porque vale tudo por dinheiro. Este Luva de Pedreiro é um bocado estranhito. É um bocadinho estranho. 83 e seriam extremamente lucrativos em alguma bet da vida. Mas então, como tirar o Alan Jesus da jogada? E ao acabar com os planos do empresário, como fazer isso se transformar em dinheiro no bolso? O influenciador Carlinhos Maia recebe R$40 milhões por ano para fazer propaganda do site de apostas Blaze. Cauã Raymond ganha R$22 milhões por ano como garoto propaganda do site Bateu Bet. Já Virgínia Fonseca assinou um contrato com a Esportes da Sorte nos termos do chamado
cachê da desgraça alheia. Ela ganhava 30% do que os usuários perdiam. Em dezembro de 2022, quando ela assinou o contrato com a Esportes da Sorte, ela recebeu um adiantamento de 50 milhões de reais. Existem alguns fatores que influenciam o valor de mercado de uma casa de apostas. Porém, o mais importante é o seu número de usuários ou seu número de apostadores. Lembra que naquela época as casas ainda não eram regulamentadas, então qualquer um poderia criar o seu cassino, sediar esse cassino online em algum paraíso fiscal e não só faturar milhões de reais com os apostadores, mas depois vender essa casa de apostas e embolsar bilhões de reais. Sabendo como eles iriam lucrar, como fariam para limpar o Alan Jesus da jogada e então executar esse plano? A resposta está na tática do mineiro. A tática do mineiro consiste em comer quieto, comer pelas beiradas. Ou seja, você não chega ali com tudo, botando terror. Você chega devagar, sem representar nem algum tipo de ameaça. E quando a sua vítima menos esperar, você já está pronto para tirar ela da jogada. Mandaram presentes para o Luva de Pedreiro, mandaram autógrafos, levaram ele para conhecer diversos lugares, diversos ídolos dele, ao mesmo tempo em que iam levemente levantando suspeitas sobre as práticas de Alan Jesus como empresário, até que finalmente todo esse escândalo veio à tona. Na entrevista, o empresário disse que estava providenciando uma reforma na casa de Irã e que, em breve, o Luva de Pedreiro começaria a ser remunerado. 4 meses depois da gravação, Irã disse que nada mudou em sua vida. Quem acompanha o Luva tá ligado que todo post nos stories, o Luva marca o empresário, mano. Matéria no Fantástico e dezenas de influenciadores gigantes falando que era um absurdo e uma exploração que Alan havia feito com Luva. Porém, tudo isso não passava de uma estratégia muito bem calculada. Não importa se o que você fala é verdade ou mentira, o que importa é que as pessoas acreditem em você. E, por sinal, acreditaram nessa narrativa que demonizava o Alan Jesus, fazendo com que Luva pudesse finalmente se libertar e trabalhar com um empresário que realmente valorizasse. Ou melhor, que permitisse a publicidade para casas de apostas. E por mais contraditório que isso pareça... É que tem muitas pessoas... Eu entendo que nem toda a gente percebe como é que funciona o mundo da influência e assim, mas... Então as pessoas precipitam-se, é do género, como é que ele não está rico já? Tipo, ele ficou famoso hoje? Como é que ele não está já com uma casa, uma mansão? Como é que ele não está com um carro incrível? Como se fosse normal... Tu ficaste famoso ontem e hoje estás multimilionário. E a verdade é que uma boa carreira tu tens que fazer aos pouquinhos, devagar, devagarinho, ir fazendo as coisas e não... Se o dinheiro vem muito rápido, não importa o quanto tu és famoso, não importa o quanto tens números incríveis, se tu começares a associar-te com muita coisa estranha, a tua carreira vai ter um fim muito rápido. Então mesmo para um empresário, não é... o empresário tem um ótimo coração, uma pessoa maravilhosa. Não. Mesmo para o empresário, compensa-lhe ter ali uma pessoa que lhe vai dar dinheiro a longo prazo. Em vez de fazer, ok, vou pegar aqui no Luva de Pedreiro, ganho muito dinheiro com ele por 2, 3, 5 anos. Pronto. Tenho aqui um ganha-pão, um bom ganha-pão por 5 anos. Para o empresário vai-lhe compensar muito mais ter um ganha-pão por 20, 30, 40 anos. Então, mesmo para o empresário, tipo, se o empresário tem cabeça no lugar, vai querer realmente arranjar uma estratégia para o criador de conteúdo, ver com que marcas é que vale a pena, ainda por cima no mundo do futebol, associar-se com Nike, com Adidas, com a Easy, que também estava envolvida. Enfim, dá para te associares com marcas muito grandes, mundiais, só que uma marca mundial muito grande, muito incrível... Dependendo das coisas com que tu estás a associar, é só estranho. E quando tu ainda te associas com uma casa de apostas que é grande, que está tudo regulamentado e não sei o quê, pronto. Nessa coisa do futebol e do desporto, ok, pronto, nem é muito mau. Não é como no mundo da beleza e da moda que, enfim... Como o caso da Virgínia, que não trabalha com marca nenhuma, nem nunca conseguirá trabalhar com marca nenhuma em condições. No mundo do desporto, tu ainda consegues associar-te a esse tipo de casas. Mas essas casas também não te vão pagar muito. Porque quando são casas regulamentadas, elas pagam muito menos do que são esses casinos ilegais e que dá bosta. É aí que mora o terceiro acontecimento capaz de arruinar a carreira do Luva nos próximos meses. Terceiro, o verdadeiro injustiçado. Você e o Luva são amigos? Somos, mas não tá a mesma coisa do que antes, tá ligado? Tá tudo mudado, mas... Não quer saber de você mais, não? Será que é verdade? Fazer o que, né, tropa?
Estou aqui para tudo que precisar, né? O povo escolheu Barrabás. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Essa é a frase mais errada da história. E o caso do Luva de Pedreiro é mais uma prova disso. As pessoas, quando estão cancelando alguém, têm um sentimento de pertencimento. Elas sentem como se estivessem em um mesmo bando e, por isso, tendem a ficar mais irracionais. Foi exatamente isso que aconteceu contra Alan Jesus. Todos estavam contra ele. Mas qual o verdadeiro motivo? A injustiça, certo? Para as pessoas, era injusto o Luva ser o maior fenômeno dos últimos tempos, milhões de seguidores, página oficial do Instagram seguindo ele, entre diversos outros recordes. E mesmo assim, ainda não ter fechado grandes publis ou ter lançado sua BMW ou qualquer coisa do tipo. No final das contas, a internet acabou com Alan Jesus porque achava toda a situação uma grande injustiça. Vamos ser sinceros, porque são burros e não sabem como é que funciona para fechar um contrato e acham que fechar um contrato com a Nike, um contrato de 1 ano, que é fácil, que é de dia para a noite. Vai tomar no quibe. Bem, o verdadeiro injustiçado foi o goleiro do Luva de Pedreiro. E é exatamente isso que pode arruinar a carreira do influenciador. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Dá pra mim, dá pra ele, o que der pra ele, dá pra mim. Que ele é o melhor goleiro do mundo. Aqui é onde todos os pontos se conectam, porque a internet cancelou Alan por essa injustiça e também está cancelando o Luva pela mesma injustiça. Isso porque o Luva supostamente virou a cara pro seu goleiro que defendia o gol nos seus vídeos, parou de responder o cara e não deu a mínima ajuda pro companheiro que participou do começo dessa história. O cara que sempre ajudou o Luva de Pedreiro, que sempre acreditou nele, mesmo quando ainda estavam lá no campo de terra e tudo mais, hoje não recebe nem mesmo alguma migalha por isso. As pessoas perceberam e se revoltaram com essa situação. Ao mesmo tempo, a quebra de contrato com Alan Jesus ocasionou essa dívida de 5 milhões de reais, que terá um resultado muito em breve. Aí você pensa, bom, para um cara como o Luva de Pedreiro, esses 5 milhões de reais não são nada, e realmente faz sentido. Porém, cada vez mais, as marcas estão vendo um problema nesses cassinos online, estão se distanciando de influenciadores que divulgam isso. Luva pode realmente ficar refém do Tigrinho para sempre. Seu hype pode passar, as pessoas podem se lembrar desse caráter com seu goleiro, entre outros problemas que talvez não aconteceriam se ele tivesse seguido os planos de Alan Jesus. Agora, tem uma coisa muito estranha nessa história toda. Quando Alan Jesus foi cancelado, todas as páginas de fofoca se pronunciaram e atacaram o empresário. Agora, quando Luva de Pedreiro comete os seus erros, nenhuma delas se pronuncia. Se você quiser saber o estranho motivo por trás disso, recomendo que assista o vídeo que vai aparecer aí na sua tela sobre o Daniel. Eu acho que as pessoas têm algum medo de criticar o Luva de Pedreiro porque fazem do Luva de Pedreiro como se ele fosse uma grande vítima. Então, coitado, ele é muito pobre, ele é muito humilde, ele é muito... sei lá, coisas assim. E por isso é que eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de o criticar, mas eu não... não sei. Tenho opiniões diferentes. E valores muito diferentes. Eu só gostava é que as pessoas dessem mais valor à educação. Por acaso, uma coisa que eu gosto em Portugal é que os maiores criadores de conteúdo em Portugal, todos eles têm licenciatura, todos eles estudam, todos eles vão para a universidade, todos eles têm informações, têm cursos, têm coisas. Sinto que as pessoas em Portugal, quando ganham dinheiro com as redes sociais ou com a televisão, quando conseguem trabalho como ator, como atriz, como apresentador ou coisas assim que seja artes, todos eles veem isso como a qualquer momento isto pode acabar. É uma carreira bastante incerta e com um prazo de validade muito curto. Então eles investem sempre em plano B, C e D através dos estudos. E eu sinto que no Brasil isso não acontece. Há uma desigualdade, obviamente, muito maior. Então há pessoas muito, muito pobres que conseguem ganhar muito, muito, muito dinheiro e em momento algum optam por estudar. Em momento algum optam por estudar contabilidade, estudar advocacia, qualquer coisa, porque depois são enganados e são-lhes passada... É mais fácil passar a perna em quem não tem estudos, em quem não tem escolaridade, em quem não sabe nada, não é? É mais fácil enganar um burro do que uma pessoa esperta. E não que... para ser esperto tu tenhas que andar na universidade, mas a verdade é que tem muitas pessoas que não têm mesmo estudos quase nenhuns. Então acho que sim,
que há aqui algumas coisas que eram evitadas com um pouco de estudo, um pouco de escolaridade, um pouco de educação. Não era mal pensado, em vez de estar a pensar em carros de luxo e casas de luxo, se calhar estar um pouco mais humilde e pensar em investir o dinheiro em educação e coisas, evitaria muitas coisas, muitas situações. E do que me chega a mim do empresário, mesmo já na altura, eu vi as pessoas a criticar e eu entendo o ponto, mas eu não concordo com o ponto, porque eu acho que realmente ele estava a ver eu achei um bom empresário. É um empresário, obviamente ele vai ver sempre o que é melhor para ele. Ele não vai ele está a pensar nele, só que eu acho que mesmo quando o empresário pensa nele mesmo, acaba por ajudar o criador de conteúdo, porque o empresário quer ganhar dinheiro e o criador de conteúdo quer exatamente a mesma coisa. Então, acho que as duas pessoas conseguem ganhar. Mas eu entendo que ele se tenha deslumbrado, ele veio do nada começou a chegar a muita gente muito grande, muito famosa, ver realidades muito diferentes, ele estava com muita vontade de viver tudo aquilo também, só que ele esquece que há pessoas que têm aquelas vidas porque os avós já tinham, os pais já tinham, porque lutaram muito, porque trabalharam muito, e ele queria chegar ao mesmo lugar que os outros do dia para a noite. Esquecem-se que as pessoas estão a trabalhar há anos e ele fez sucesso, ali uns meses ele já queria ter tudo o que os outros tinham que demoraram anos a conquistar. Enfim, é o fim dos tempos mesmo. Foi este o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!